Abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio. Em minha alma flui o rio dos meus olhos, correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Rei. Levante as mãos, o rosto e cante: Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, oh, Eu estou aqui. eu estou aqui. Vem me abraçar. Fale para Ele. Vem me abraçar, Vem me envolver vem me envolver com todo o teu amor. com todo o seu amor. Oh, meu Pai, venha envolver o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, com a tua presença, com a tua unção. Que haja salvação, novo nascimento, meu Deus. Eu estou aqui, eu estou aqui, estou aqui. Vem me abraçar, Vem me envolver vem me envolver com todo o seu amor. em minha alma flui um rio. Em minha alma flui o rio Dos meus olhos dos meus olhos, correm lágrimas. correm lágrimas. Eu te louvarei, eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Rei. Espírito, Espírito, oh, eu estou aqui, eu estou aqui, estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui, eu estou aqui, estou aqui. Vem me abraçar, Vem me abraçar, vem me envolver vem me envolver com todo o seu amor. em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Aqui nós estamos reunidos na tua santa presença, porque queremos dia após dia estreitar o nosso relacionamento contigo. Queremos beber da tua fonte, nos alimentar da tua palavra. Queremos, sobretudo, o nosso nome no livro da vida, a eternidade que nos está proposta, meu Pai. Mas também, meu Senhor, pedimos que a tua misericórdia nos alcance, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos delitos. O que queremos, ó Deus, é dia após dia poder agradar o Senhor, não só de palavras, mas agradar o Senhor através das nossas atitudes, através do nosso compromisso, do nosso comprometimento com a tua palavra. Então, nesse momento, meu Deus, se há alguém gemendo, sofrendo, padecendo,
que essa pessoa seja livre, que essa pessoa seja liberta. Se há alguém aqui agora sendo acometido por forças malignas, essa pessoa está sendo vítima de forças negativas, uma doença incurável, dores pelo corpo, depressão, opressão, angústia, tormento, vítima de um feitiço, que toda praga caia por terra, que toda maldição caia por terra, que todo mal saia da vida desta pessoa, dos caminhos desta pessoa. Eu ordeno agora, todo o mal, em nome do Senhor Jesus, seja aniquilado, seja queimado, seja amarrado, seja destruído. Todo o mal, em nome do Senhor Jesus, sai agora. E que a tua luz, meu Pai, possa brilhar na vida dessas pessoas, que o teu poder possa reinar nessas pessoas, renovando, transformando, salvando. Nós queremos, meu Pai, aqui renovar os nossos votos, renovar a nossa aliança em te seguir, em te servir, renovar o nosso compromisso contigo. Então fala, meu Deus, no mais íntimo do ser dessa pessoa. Fala com cada um no particular, o que fazer, onde fazer, como fazer, onde mudar. O que nós queremos, meu Pai, é exalar o teu perfume, é refletir a tua imagem. Então sopra, meu Deus, o teu Espírito, sopra a tua presença, abrindo o entendimento dessas pessoas, para que cada um aqui tenha ouvidos para ouvir a tua voz, que cada um aqui possa entender o teu querer, a tua vontade, que haja salvação nesta casa, que haja novo nascimento, batismo com teu Espírito, conversão na vida dessas pessoas. É o que nós determinamos, meu Senhor Jesus. Eu peço, meu Pai, salva essa casa, salva essa família, salva os familiares, os entes queridos, que a tua salvação, que a tua misericórdia possa chegar nos nossos familiares, que a tua misericórdia possa alcançar a nossa família, alcançar a nossa casa, meu Deus. É o que nós determinamos, meu Senhor Jesus. Aí onde você está, segure nas suas mãos os seus votos, os seus compromissos com Deus, os seus dízimos, a sua fidelidade, a sua oferta, a sua semente. Oh, meu Deus, o Senhor tem visto a fé, a fidelidade, a sinceridade desta pessoa. O Senhor tem visto aqueles que vêm semeando nessa obra, então que eles possam colher a 100, a 60, a 30 por 1, aqueles que têm um compromisso de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma, que eles vejam as janelas dos céus abertas e as bênçãos sem medidas sendo derramadas sobre eles, meu Pai. Eu determino que aconteça outra vez a diferença entre quem serve o Senhor e quem não serve, entre quem obedece a tua palavra e quem não obedece, meu Deus. Então honra os teus filhos, honra os teus servos, meu Pai, honra a tua igreja, meu Pai. Faça, meu Deus, resplandecer a luz do teu rosto na vida dessas pessoas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que tem esse voto com Deus, diga: Senhor Jesus, pelo meu voto de ser dizimista fiel neste altar do Hospital da Alma, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas na minha vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga: assim seja. Amém. Amém? Pegue nas suas mãos a sua fidelidade, os seus votos, dízimos, oferta, o que Deus te toca, te move para semear. Traz aqui na frente, coloca aqui no alforge. Você tem um saquetelzinho da oferta da família, despeja aqui e continue com o saquetel. Você que está virtualmente, vou colocar aí na tela as contas para você ofertar, dizimar, semear. E Deus vendo, né, a sua semeadura, a sua fidelidade, Ele vai te recompensar. Ele vai lhe abençoar. Amém? Podem sentar os demais. Depois vê para ligar essa tela aqui, por gentileza. Por favor. Os demais podem sentar. Abra a sua Bíblia, deixa aberta aí no livro de Jó.
Jó capítulo 1. Enquanto isso, você que vai ofertar, dizimar, se você não precisar dessa informação agora, mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Se você já tem o Pix da igreja salvo nos seus contatos, porque o Pix é o CNPJ, na hora que você for tentar fazer o Pix, vai dar erro. Vai dar erro. Então você apaga e digita de novo. É só apagar e digitar de novo que está resolvido o problema. É só apagar, se você tem o Pix salvo, e vai dar problema na hora que você vai digitar, na hora que você vai transferir, você apaga e digita o Pix de novo. Ah, mas já está salvo. Apaga e digita de novo que não vai ter problema. Faz um teste aí para você ver. Hã? Faz um teste. Até você que não ia fazer um Pix, faz um teste para ver. Coloca aí o CNPJ, que é o 35-776-766, 1000 ao contrário, 47. Aí se der problema, você simplesmente apaga e digita de novo, que aí vai resolver. Tá bom? E aí tem as contas aí da igreja, também no TED, né? Que dá para fazer TED, transferência, enfim. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa, eu não é. Tem gente que tentou fazer, não deu certo, ela mandou mensagem, perguntou, a gente orientou. Tem outro que tentou fazer, não deu certo, ele falou, graças a Deus. Graças a Deus, pelo menos não vou ofertar, então. Mas é aquele negócio, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Teve gente que tentou, deu errado, mandou mensagem no Zap, olha, está dando errado, como que eu faço? E aí foi orientado. O outro tentou, deu errado, ele falou, bom, é Deus. Então, Jó, capítulo 1, acharam o livro de Jó? Capítulo 1. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Cairão as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento e enfureceu, mas em firme sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construir e sua vida destruir. Amém. Jó capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era o quê? O maior do Oriente, o mais rico, o mais próspero, o mais famoso do Oriente. Quando a Bíblia fala que ele tinha 500 juntas de bois, isso era só para arar a terra. Não fala a quantidade de bois que ele tinha no seu pasto, mas sim para arar a terra, com respeito à agricultura. Quando fala que ele tinha 3.000 camelos, nessa época, o camelo, e a gente já sabe da história do camelo, era um tanque de guerra. O único animal para poder enfrentar as areias do deserto é o camelo. O camelo tem uma membrana nos olhos que ele consegue
manter os olhos abertos mesmo com a tempestade de areia. Quando a tempestade de areia é muito forte, o camelo ele consegue andar de joelhos. Por isso que você vê, às vezes, no filme, você vê matérias em Israel, quando a pessoa vai subir num camelo para tirar foto, o camelo dobra os joelhos. Então, o camelo é o único que consegue caminhar na tempestade de areia de joelhos. O camelo, ele, além de beber os seus 140 litros de água, ele reserva lá 70 litros e consegue ir quilômetros e quilômetros sem precisar da água. Então, o camelo também era usado para guerra, melhor do que cavalo, e o camelo também era o animal que conseguia atravessar o deserto, atravessar de um ponto ao outro, enfim. Quando fala que ele tinha 500 jumentas, eu passei no Ceará, morei quase 3 anos lá em Fortaleza, e alguém vai dizer, aqui a gente tem, o que mais tem lá no Nordeste é jumento. O que mais tem no Nordeste é jegue. Quanto custa um jegue, um jumento? 5 mil reais um jumento. 5 mil. Como que uma pessoa com 500 jumentas é o mais rico? Né? Supostamente. Mas a tradução original eram 500 mulas brancas, que davam leite, que era raro. Além da mula conseguir carregar muito peso de um polo ao outro, enfim. O Jó tinha uma locadora de carros da época. Uma locadora. Precisava de camelo, ele tinha para alugar. Precisava de mula, precisava de leite, ele tinha. Precisava de tecido, as ovelhas que ele tinha, além dessas ovelhas servirem para ele sacrificar a Deus, elas também produziam a linha para o tecido. Ele tinha uma vamos colocar como chama? Tecelagem? Uma fábrica têxtil. Enfim, ele era o maior do Oriente. O maior. Aí vamos só ler para você lembrar. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe? Sebe era uma proteção, uma cerca viva. Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Sugestão do diabo. Se tocar no que ele tem, ele vai blasfemar na sua face. O diabo sabe que algumas pessoas que se dizem convertidas e não são, se tocar no que ela tem, se tocar no bolso dela, ela blasfema na face de Deus. Tem gente que por muito menos dá as costas para Deus. Falou de dízimo, falou de oferta, ela já abandona a fé. Por muito menos ela já blasfema. O diabo sabe disso. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus liberou o diabo tocar no que ele tem, só para mostrar para nós e para o diabo que uma pessoa que nasce de Deus, uma pessoa que vence com Deus, ela permanece de Deus apesar do cenário.
Ela permanece fiel apesar das circunstâncias. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente, como foi que aconteceu? De repente, vou até grifar aqui, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, nesse dia, os sabeus roubaram, sequestraram o quê? Os bois e as jumentas, não é isso? Anota aí para você não esquecer. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova, a notícia. Então as ovelhas foram o quê? Os bois e as jumentas foram roubadas. E as ovelhas? Queimadas. Parece que o diabo, ele sabe da relação que você tem com o altar do sacrifício. E o diabo quer criar uma crise na sua vida financeira para te tirar do altar, porque o diabo sabe que enquanto você estiver com as suas ovelhas no altar, com o seu sacrifício no altar, ele não consegue atingir, ele não consegue te tocar. Ele vai tentar, de alguma maneira, te roubar do altar, te tirar do altar, te afastar do altar, estabelecer problemas, estabelecer situações para que você se afaste do altar e não venha para o altar. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então os camelos foram roubados também, só as ovelhas que foram queimadas. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do mar e deu nos 4 cantos da casa. Numa outra versão vai estar escrito que se levantou um redemoinho e bateu naquela casa, e a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, num só dia, estabelece de repente uma crise na vida de Jó, financeira, porque perdeu tudo nesse dia. Uma crise na descendência, perdeu os 10 filhos, morreram os 10 filhos num só dia. Nesse mesmo dia, esse turbilhão de tragédias acontecem com um homem que até ontem era o maior do Oriente, era o mais famoso, era o mais rico, era o mais próspero, era o mais abençoado até ontem. E de repente tudo desmorona. Quando tudo isso acontece, o diabo está esfregando a mão e o diabo está só esperando Jó blasfemar na face de Deus, porque o diabo falou para Deus que se tocasse no que ele tinha, ele iria fazer o quê? Blasfemar. Quando Jó recebe todas essas notícias, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e clamou. O rasgar as vestes, o raspar a cabeça era sinônimo de protesto, revolta. Era uma espécie de um jejum, de se santificar diante de Deus, de chamar a atenção de Deus. E disse, olha o que ele orou: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não culpou Deus, ele não blasfemou, ele não colocou na conta de Deus as suas perdas. Nesse momento, o diabo foi destruído.
O diabo foi derrotado, foi amarrado, porque o diabo esperava que Jó blasfemasse. Tanto é que o diabo tem que retornar a falar com Deus. O diabo quebrou a cara. Deus mostrou para o diabo que uma pessoa que é de Deus, ela não é de Deus porque tem as coisas, ela tem as coisas porque é de Deus. E se ela perde as coisas, ela continua sendo de Deus, porque ela é de Deus. Aí, no capítulo 2 vai dizer: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Deus está falando ao Satanás: você tem observado meu servo Jó? Porque ele ainda conserva a sua integridade. Embora você me incitou contra ele, você foi lá, tirou o que você queria tirar, e ele continua fiel. Ele continua íntegro. Aí o Satanás vai tentar dar o golpe final. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Que é a ideia do bandido, né? Pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí o diabo sugeriu agora o quê? Tocar no corpo dele, na saúde dele, que ele vai blasfemar. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó foi acometido de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O diabo está assim, esfregando a mão e falando: já era. Agora acontece, agora ele blasfema. Ao que Jó responde? Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e combinaram ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. A terra sobre a cabeça, ou cinza sobre a cabeça, era uma expressão de revolta contra aquela situação, de manifestação contra aquela situação. Sentaram-se com ele na terra 7 dias. Quantos dias? 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. A teologia diz que a cultura da época era que qualquer problema seria resolvido com 7 dias de jejum. Os seus 3 amigos vão sentar ao lado dele e vão ficar os 7 dias e as 7 noites em jejum, sem falar nada. Jejum de palavras, jejum de comida, não fizeram absolutamente nenhum comentário. 7 dias sem abrir a boca, porque eles criam que depois desses 7 dias tudo se resolveria.
E quando chega o 8º dia e eles observam que Jó continua apodrecendo, aí eles vão abrir a boca para condenar, para amaldiçoar Jó. Vão abrir a boca para falar o que eles não sabiam do capítulo 1. Para falar o que eles não sabiam lá no capítulo 1, que Deus já tinha dito que Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Aí os três amigos, na verdade, vai chegar um outro amigo depois, o tal do Eliú, que acompanha tudo isso. Mas os 3 amigos vão abrir a boca e vão fazer o que nós crentes fomos ensinados. Nós crentes fomos ensinados numa cultura de que se tem um problema grave, tem pecado, tem alguma coisa que você está fazendo de errado, e que se está tudo indo bem, é que você também está bem espiritualmente falando, e nem sempre é assim. A gente vê isso no caso de Jó. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, e Jó está vivendo a maior crise que o ser humano pode viver. Jó perdeu tudo, porque uma coisa é você não ter nada. Uma coisa é você não ter nada para perder, e o pouquinho que tem não é nada. Outra coisa é você que tem tudo financeiramente falando, e repentinamente você se vê na lama, na miséria, você se vê humilhado, envergonhado, você se vê pobre, sem absolutamente nada. Jó está vivendo uma crise financeira, Jó está vivendo uma crise na descendência. Nós vamos encontrar no livro de Jó, ele chorando mais ou menos umas 5 vezes pelos filhos, dizendo, eu tenho saudade da alegria de ter os meus filhos à roda da minha mesa e não tenho mais. A gente vê Jó vivendo uma crise financeira, uma crise na descendência, uma crise familiar, porque no casamento, porque a sua esposa, vendo tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanha angústia, quando ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, parece que ela está dizendo assim, se for para viver nesse grau de sofrimento, é melhor morrer. É comum hoje, a gente está num grau de angústia, num grau de sofrimento, num grau de doença, num grau de enfermidade, e a gente querer a morte mais do que a vida, como se a morte fosse a saída, a solução. Mas aqui em Jó nós entendemos que, apesar do grau avançado de doença ou de enfermidade, ou um diagnóstico dizendo que é incurável, Deus ainda é a vida, Deus ainda é a cura, Deus ainda é a solução. E você vai ver no livro de Jó que a sua esposa se retira. Ela não aguenta ver tamanho sofrimento e ela se afasta, ela vai para um outro lugar. Na cultura oriental, não é que separava o casal, simplesmente ia ter outra mulher, outro homem, não. Mas a mulher ou o marido, vendo tamanho sofrimento, ele se retirava, ele saía de perto. Você vai ver que Agar deixou o menino lá para morrer, e ela se afastou, porque ela não tinha como dar água para ele, não tinha como sustentar. Então, para não ver ele morrendo às mínguas, ela se afasta. Não é que ela deixou de ser mãe do menino. Então, ele tem agora uma crise também conjugal, ele também está sem esposa. E aí, Jó, vivendo no auge da sua aflição, da sua dor, vai chegar um momento que ele vai pedir a morte. Vai chegar um momento que ele vai falar, maldito dia que eu nasci, era melhor não ter nascido. Porque ele não aguenta tamanho sofrimento, ele não aguenta tamanha dor. Eu queria que você meio que fosse mergulhando um pouquinho na história dele e trouxesse para si. O que eu aprendo hoje com Jó? O que eu aprendo hoje com a história de Jó? O que Deus quer que eu aprenda? Porque às vezes por tão pouco a gente quer debandar, por tão pouco a gente quer blasfemar, por tão pouco a gente quer dar as costas para Deus, quer desistir. A gente vai ver lá no capítulo 38, Deus aparecendo para Jó em forma de um redemoinho, porque ele já conhecia a história do redemoinho. Ele já sabia, foi um redemoinho que destruiu a casa e matou seus filhos, seus 10 filhos. No capítulo 38, Jó, antes do 38, Jó está dizendo, mas era melhor eu morrer do que viver assim, era melhor eu não ter nascido para viver nessa humilhação, nessa situação. Ele está angustiado, ele está desesperançado, e no capítulo 38, um redemoinho aparece na frente da sua casa, porque Jó já não entra em casa, Jó, ele fica na porta de casa. O mau cheiro era gigantesco, as úlceras, estudando mais sobre isso, era como se fosse úlceras, como chama? Varicosa,
que é cheia de pus, e vai deformando a pele, vai caindo parte do corpo. Jó, ele diz, o meu hálito se tornou repugnante à minha mulher, as úlceras que tomavam conta do corpo dele, que fazia cair a unha, ao ponto dele não conseguir se raspar, aquele pus, aquele líquido podre que saía, ele se raspava com cacos, as feridas que tomavam conta da boca, as feridas que tomavam conta do corpo dele, juntava moscas, juntava um mau cheiro terrível, que Jó ficou desfigurado. Até ontem ele era o maior do Oriente, ele era o seu Jó, o doutor Jó. Agora ele está desfigurado numa situação humilhante. Ele está apodrecendo a conta-gotas, ele está apodrecendo aos poucos. Só que, em meio a tanto sofrimento, quando ele abre a boca, que o diabo pensa que ele vai blasfemar, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que, por fim, ele vai se levantar em meu favor. Ele não blasfema, ele não nega a fé. E o sofrimento aumenta a cada dia. Para quem está gemendo e sofrendo, um dia parece uma eternidade. Um minuto parece uma eternidade. Jó não consegue se alimentar, Jó não consegue comer, Jó não consegue dormir, Jó não consegue ter paz. E isso vai matando Jó aos poucos, isso vai destruindo Jó aos poucos, ao ponto dele falar, era melhor ter morrido, era melhor morrer do que viver nessa condição, do que viver nessa situação. Jó sabia dessa máxima, né, que no auge da dor, no auge da aflição, é melhor morrer do que viver sofrendo. Só que Deus está nos mostrando que, apesar do sofrimento, Ele ainda pode fazer vida chegar nesse corpo que está morto. Ele pode fazer chegar a solução, a cura, a transformação, não importando o seu cenário, não importando a sua condição, não importando a sua situação. E aí, Deus aparece num redemoinho no capítulo 38 para Jó, e nesse redemoinho, Deus começa a fazer algumas perguntas para ele. Diz assim, no capítulo 38, depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Porque até então, tudo que Jó estava falando, é melhor morrer, era melhor que o meu dia não tivesse sido riscado, o dia que eu nasci. Deus não fala nada, Deus não responde nada. Mas agora Deus responde. E Deus responde assim, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Quando Deus diz cinge, pois os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber, Deus está dizendo assim, levanta, Jó. Cinge os lombos, levanta, Jó. Pelo amor de Deus, Jó está morrendo. Jó está cheio de tumores. Jó está apodrecendo. E Deus chega para ele e diz, levanta. Ei, você está com a sua vida esfacelada. Tem uma área da sua vida que você está esfacelada. Tem uma área ou outras da sua vida que você está totalmente em crise, seja no casamento, seja no financeiro, no sentimental, no espiritual, no familiar. E olha que você é de Deus, você é da fé, você é fiel, mas você está sendo acometido por um mal. E Deus está dizendo a você, levanta, levanta. Aí Deus pergunta, no versículo 4, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus pergunta, você estava onde? Antes de eu criar a terra, onde você estava? Dízimo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Onde você estava, Jó? Onde você estava quando a estrela da alva, quando os anjos cantavam, louvavam a Deus? Deus vai fazendo perguntas e Jó não tem resposta. Mas, bispo, por que Deus está fazendo essas perguntas? Por quê? Porque Deus está falando assim, Jó, eu sou antes de tudo,
Antes de você nascer, antes da terra existir, eu já existia. Eu ainda estou no controle. Eu não perdi o controle das coisas, não. Eu não perdi o controle de nada, Jó. Deus está falando para mim e para você que antes da gente existir, Ele já existia. Nós sabemos, e aí é uma outra pregação, nós sabemos que o livro de Jó, historicamente falando, é o mais antigo da Bíblia. Tudo nos aponta que quem escreve o livro de Jó foi Moisés, assim como Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai o livro de Gênesis. Deus contou para Moisés como foi a criação do universo, do homem, a formação, e Moisés foi escrevendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Êxodo. Assim como Deus deu o Pentateuco a Moisés, essa história de Jó foi escrita por Moisés. Mas, enfim, o que eu queria era que você entendesse que no auge da sua aflição, no auge da sua dor, no auge do seu tormento, Jó em momento algum duvidou de Deus. Jó em momento algum negou a sua fé. Jó em momento algum duvidou de Deus. Jó em momento algum fez o que o diabo queria, que era blasfemar contra Deus. E parece que a última carta na manga do diabo eram os amigos. Porque no 8º dia, quando os amigos vão abrir a boca para falar com Jó, os amigos vão dizer assim, vai dizer assim, ô Jó, só pode, você deve estar em pecado. Você deve estar em pecado. Eu tive um sonho, eu vi um vulto, arrepiou os meus cabelos, parou esse vulto diante de mim, e com certeza, ô Jó, você está endemoniado. Você pecou, alguma coisa você fez, você adulterou, você traiu, você fez alguma coisa de errado. Porque é comum o crente julgar o outro pela sua condição ou situação e relacionar ao pecado. Aí o Bildade vai abrir a boca e vai falar, sabe por que você perdeu os seus 10 filhos? Sabe por que você perdeu os seus 10 filhos? Porque eles viviam na orgia, eles viviam no pecado. E há quem diga isso, mas teologicamente não era isso. Tem até filme que mostra os filhos de Jó vivendo totalmente contrário a Deus. Não tem nada disso, absolutamente nada. E além disso, Jó orava pelos seus filhos e oferecia oferta pelos seus filhos. Mas aí o outro vai abrir a boca e vai dizer, você perdeu os seus 10 filhos por causa disso. Porque eles não tinham nada de Deus, não queriam nada com Deus. Foi por isso que você perdeu. Aí o outro vai abrir a boca e vai dizer assim para Jó, sabe por que você está nessa situação? Porque você estava com o coração no seu dinheiro, você estava com o coração na sua riqueza, por isso que Deus fez você perder tudo. O sujeito já está morrendo e você ainda vai esmagar a cana que está quebrada? O sujeito já está morrendo e você ainda vai esmagar a cana? Você vê que esses três, quando abre a boca para acabar de pisar, para acabar de condenar. Só que esses três não estavam no capítulo 1. Não ouviram Deus falar que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando Jó, no auge do sofrimento, diz assim, o que eu mais temia me sobreveio, essa expressão que eu mais temia me sobreveio, não era ter medo de perder as coisas e por isso elas vieram, não. Quando Jó diz, o que eu mais temia me sobreveio, era que quando uma pessoa caía em profundo sofrimento, profunda dor, profunda aflição, aquela aflição, ela continuava, ela não passava. Então Jó estava dizendo assim, o que eu temia que pudesse acontecer, porque uma doença aconteceu, a gente imagina que amanhã ela acaba, mas quando ela dura mais um dia, vai piorando, Jó disse, o que eu mais temia me aconteceu, está acontecendo comigo. Porque se eu caísse no outro dia morto, acabou, resolveu o problema. Mas não, eu estou morrendo aos poucos. Então o que eu mais temia me sobreveio, que foi esse sofrimento prolongado, que só piora, que só aumenta, só maximiza. É isso. Tanto é que no capítulo 42, Deus vai falar com os amigos de Jó. Só que aí tem o Eliú, apareceu o Eliú. Depois dos três, o Eliú disse assim, o Zofar, ou Bildade, ou Elifaz, ou Jó, eu não sei
se você pecou, se os seus filhos pecaram, eu não sei se você errou, se você falhou. Uma coisa eu sei, Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito e Deus vai mudar essa situação, Jó. Olha o Eliú. Então, dos 4 amigos, quem realmente ali deu uma palavra de fé? O Eliú. Tanto é que no capítulo 42, Deus vai falar só com os 3, não com Eliú. Deus vai dizer para os 3 amigos que jogaram pedra, Deus vai dizer o seguinte: vocês falaram de Jó o que não é reto e de mim o que não é reto. Então, para que não aconteça coisa pior com vocês vão pegar um cordeiro, cada um vai pegar um cordeiro, vai levar para Jó, ele vai oferecer em sacrifício por vocês e dele eu vou aceitar a oração. Aquele que está, humanamente falando, pior do que vocês, eu vou aceitar a oração. Mas de vocês eu não aceito. Deus repreendeu eles e disse: se vocês não querem coisa pior com vocês, porque vocês disseram que não é reto sobre mim, e disseram que não é reto sobre o meu servo Jó, vocês vão levar sacrifício para ele oferecer, dele eu vou aceitar a oração. E Jó, naquelas condições críticas, Jó vai apresentar o sacrifício desses 3 amigos a Deus, e Jó vai orar por eles, depois de ter ouvido o que ouviu deles. Quando Jó, está lá no versículo 10 do capítulo 42, ora por eles, Deus muda a sorte de Jó. Numa outra versão está escrito que Deus vira o cativeiro de Jó. Deus liberta Jó. Deus acaba com o sofrimento de Jó. Assim como de repente veio tudo por água abaixo, de repente vieram doenças, de repente vieram perdas, repentinamente tudo é transformado. Tudo. Deus está nos mostrando do capítulo 1 ao 42, para você entender que esse seu sofrimento, essa sua angústia, essa sua aflição, essa sua dor vai acabar. E Deus vai te restituir em dobro, porque Deus deu a Jó o dobro de tudo o que antes ele tinha. Ele já era o mais rico, ele já era o maior, e agora ele vai receber em dobro, em dobro. Será que você crê nesse Deus? Será que você crê que esse é o mesmo Deus que está aqui hoje, querendo lhe proporcionar também o sobrenatural? Lá no capítulo 42, no versículo 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó está falando assim: quando eu estava por cima, eu achava que te conhecia. Quando eu estava tendo do bom e do melhor, eu achava que te conhecia. Mas eu te conhecia só de ouvir falar, Deus. Agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Cuidado, hein? Cuidado para você não ser os amigos de Jó criticando pessoas, hein? Cuidado para você não ser o amigo de Jó quando você vê alguém de Deus vivendo ou passando algumas crises e você condenar, criticar. Porque aí você vai se ver com Deus, tá? Você vai ter que prestar conta com Deus. Então eu sempre digo, se o que você vai falar não ajuda, é melhor ficar calado. Se o que você vai falar ajuda, então fala. Se não tiver o que falar, ora. Mas cuidado para você não ser os amigos de Jó.
e você jogar pedra, e você condenar, e você julgar, que a Bíblia diz, não julgueis, para que você também não seja julgado. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram, como que ele recebeu o dobro? Como que Deus deu o dobro? Saiu a notícia. Mandaram no grupo da família, mandaram no WhatsApp da época. Jó, que ontem estava podre, a pele dele está como a pele de uma criança agora. Não tem mais nada, você acredita? Não tem mais nada, parecia que era maquiagem, porque sumiu. Os tumores sumiram. Acabou. O seu Jó está perfeito. A esposa dele volta. A notícia espalha. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu o quê? Dinheiro e um anel de ouro. Cada um que vinha para ver a situação dele transformada, trazia dinheiro e uma peça de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, e da outra Késia, e o da terceira Querem. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Depois disso, ele ainda viveu quantos anos? 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Está aí o resumo da história de Jó, para quem não conhecia. Está aí a Bíblia toda, pelo menos o livro todo, os 42 capítulos, resumido na história de Jó. Tudo o que o diabo esperava era que ele blasfemasse. E ele blasfemou? Não, porque ele aguentou, porque ele suportou, porque ele permaneceu. Deus no final dá o dobro de tudo. Deus no final o honra. Deus no final o abençoa de forma gloriosa. E por que esse Deus não vai fazer o mesmo na sua vida? Por isso, por essa razão, nós vamos fazer a corrente da meia-noite. Nós estamos orando à meia-noite, 11h40 eu já entro no canal aqui no YouTube, e à meia-noite nós oramos pelo YouTube, se preparando para que no dia 29, na última sexta desse mês de maio, você esteja aqui presencialmente. Você já está sendo avisado antes, porque aí, não tem ônibus para ir embora, então você já arruma o dinheiro do Uber. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. A pessoa arruma dinheiro do Uber para ir no show, para ir na balada, por que ela não vai arrumar para vir buscar a Deus? Você vai arrumar o dinheiro do Uber, da gasolina, da passagem, você vai se programar para esse dia. É uma reunião diferente, num horário diferente, só para quem quer resultados diferentes. Nessa sexta, dia 29, a reunião vai começar 10 da noite, vai terminar 00:07, com clamor da meia-noite. A Bíblia diz, no livro de Jó 34:20, que de repente morrem. De repente morrem. Coloca aí o versículo 34:20 de Jó. De repente morrem. Está aí o versículo aí no próprio banner. De repente morrem. Não é isso? À meia-noite. Que horas? À meia-noite. Os povos são perturbados e passam. E os poderosos são tomados por força invisível. Quando o ponteiro zera, quando o calendário vira, tem muita gente que o diabo entra e vira a vida dela do avesso.
vira a cabeça do marido, ele sai de casa, vira a sua vida de ponta cabeça, estava com saúde, agora está desenganado pela medicina, tinha prosperidade, agora não tem, a vida virou ou vira do avesso. Então por isso essa corrente da meia-noite, para quem quer resultados diferentes, para quem quer o poder de Deus se materializando de forma gloriosa. E quando eu te chamo para vir aqui, não é para você mudar de placa, de religião. O nosso Deus é muito maior que placa, é muito maior que religião. Mas é para você mudar de vida, é para você mudar de situação, de condição. Então você, de Belo Horizonte, região metropolitana, interior próximo, dá para você se programar e vir. Só se geograficamente não dá mesmo, você é de outro estado, país, aí você vai participar virtualmente. Caso contrário, você vai estar aqui presencialmente. Eu vou te dar, no mínimo, 3 folhetos. Um é seu, para você escrever aqui atrás quais são as áreas da sua vida que, de repente, elas degringolaram, de repente, elas viraram do avesso, e que você quer também o de repente de Deus, porque assim como o diabo entrou de repente, o poder de Deus também entra e repentinamente vira o cativeiro. Repentinamente Deus muda tudo e ainda Ele te honra em dobro, ainda Ele te responde em dobro. Os outros 2 folhetos, você vai andar com ele na sua bolsa, no seu bolso. Deus vai colocar pessoas sofrendo, que só de você falar, e aí, tudo bem lá? Não está nada bem. Você vai tirar e vai falar, mas pode ficar bem. Você vai ser discípulo de Jesus evangelizando. Você vai convidar a pessoa para vir nessa sexta-feira, dia 29. Você vai ser um discípulo de Jesus ganhando almas. Você pode até pegar mais folhetos do que 2, pedir para a obreira, ela te dá. Mas eu queria que cada um lutasse para trazer no mínimo 2 pessoas. Você vai encontrar pessoas gemendo, e Deus quer contar com você para tirá-las desse gemido, desse tormento, desse sofrimento. Você paga a passagem de ônibus dela, você vem dar carona para ela, você vem a pé com ela, você dá um jeito de trazer essa pessoa. Eu sei que Deus vai se manifestar. Só de você falar agora, porque Deus conhece pensamento, que você vai estar aqui, você já recebe a força e o poder de Deus. Você já recebe força para você sacudir a poeira. Deus está dizendo para alguém aqui, como Ele falou para Jó, cinge os lombos. Deus está dizendo, levanta. Você está aí prostrado, você está aí gemendo, você está aí humilhado. E Deus está dizendo, levanta. O caminho não é a morte, não, é a vida. O caminho não é você desistir de viver, não. É você viver e mudar essa situação. Porque o nosso Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou, não, Ele é o mesmo. Quando ninguém mais consegue solucionar o problema, Ele entra e dá a solução. Amém? Então, você que não tem o folheto, levanta a mão que a obreira vai passar aí e você pega. Ou até para pegar o folheto, você vai ficar de mumunha aí. Vai ficar aí, né? Ah, não. Pega o folheto, que é para você fazer o seu pedido, e pega mais 2 para você evangelizar. Ô bispo, eu queria mais 3, mais 5, mais 10, que eu conheço mais pessoas. Então pede que a obreira te dá. Mas todos devem ter pelo menos o teu folheto para você escrever o seu problema e você trazer na sexta, dia 29. Amém? Se você entende que essa reunião é Deus te chamando para fazer coisas diferentes, então nesse dia você vai parar tudo para vir. Deus pode fazer milagre a qualquer minuto, mas Deus tem um quê especial também com a oração da meia-noite, com o horário da meia-noite. À meia-noite passou o anjo da morte lá no Egito e matou na 10ª praga os primogênitos. À meia-noite Sansão arrancou os portões de Gaza e mudou a entrada da cidade. À meia-noite o noivo voltou e as virgens que tinham ido buscar azeite ficaram do lado de fora. À meia-noite Gideão toca as trombetas e vence os midianitas. À meia-noite Deus manda um anjo que mata 185 mil do exército de Senaqueribe. À meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, orando e cantando, louvando a Deus. E Deus manda um terremoto que sacode os alicerces da prisão e eles são soltos. Então, nesse clamor da meia-noite, Deus vai fazer coisas novas, maiores. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Quem crê nisso? Quem crê, fica em pé, para a gente fazer a oração. Quem crê, fica em pé. Quem está virtualmente crê, fica em pé. Jó foi acometido de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça.
É aí que nasceu aquela expressão dos mais antigos, né? A pessoa sente um arrepio, aí os mais antigos falavam assim, mas foi de cima para baixo ou de baixo para cima? Porque de cima para baixo foi Deus, de baixo para cima é o Satanás, é ou não é? Jó foi acometido de tumores da planta dos pés até o alto da cabeça. As úlceras dele, o nome das úlceras eram um tipo de furunculose. Furunculose, aqueles furúnculos cheios de pus. Ia a pele inchando e enchendo de pus, que tinha um verme. O pus, ele dá vida a um verme que ia comendo a pele. Os ossos iam aparecendo, se você não sabe disso. Se você estudar um pouquinho, Jó ficou totalmente irreconhecível. Tanto que quando os amigos chegaram de longe, não reconheceram. Não reconheceram. Jó estava irreconhecível. Uma pessoa nesse estado, humanamente falando, já era. Não tinha mais jeito. As pessoas passavam por Jó, na frente da casa de Jó, sabe o que elas faziam? Cuspiam, está escrito. As pessoas cuspiam. Era uma expressão de dizer assim, maldito, está amaldiçoado. Está amaldiçoado. Era isso. Ninguém conseguia chegar perto dele, devido ao mau cheiro, devido à situação. Comer já não comia. Não tinha como, por conta das feridas. Ele disse assim, o alimento na minha boca se tornou amargo, porque ele ia comer um pouquinho, misturado com pus que saía, aquela comida se tornava o quê? Amarga. Amarga. O meu hálito se tornou repugnante à minha própria mulher. Eu clamava pelo meu servo e ele não vinha. E a Bíblia não chama os empregados de Jó, para você ter ideia, ele tinha muitos empregados, não chama de escravo, era comum ter escravo. Ele tinha todos os seus funcionários como se fosse da família, desfrutavam da melhor comida. Ele tinha todos os funcionários junto com ele como se fosse uma família, mas quando vem toda essa destruição, ele fica só. Mas só. Você pode estar sozinho. Eu tenho que te falar uma coisa. Você nunca vai ficar só. Porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Você pode estar numa UTI, você pode estar numa cama, você pode estar vivendo sem ninguém, não tem mais família, não tem mais amigos, ninguém mais liga, ninguém mais atende, ninguém mais ajuda, mas Jesus está aí, e porque Ele está aí, se você continua fiel, continua íntegro, continua temente a Ele, você continua crendo nele, essa situação vai mudar. Deus vai virar o teu cativeiro. Não espante se Ele já virar o teu cativeiro hoje. Se quando chegar na sexta, dia 29, você já vai ter testemunho para contar. Tomara que na sexta, dia 29, você já tenha testemunho. Você diga, bispo, só de eu falar que eu ia estar nessa corrente diferente, nesse horário diferente, Deus já me curou, já me libertou, uma porta já abriu, uma solução já chegou. E é provável que na sexta, dia 29, você já venha com testemunho, você já venha com uma oferta, com um cordeiro, você já venha com uma oferta a Deus, de agradecimento pela vitória. Além da oração da meia-noite que a gente está fazendo, a gente está finalizando a oração com os Salmos 91, porque se eu habito no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal vai me suceder, praga nenhuma vai chegar na minha casa, cai 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Deus vai acabar com as suas crises. Você crê nisso? Sobretudo, isso também nos mostra uma pessoa mais do que salva, que enfrentou o que enfrentou e não negou a fé. Deus está dizendo para mim e para você, não negue a fé, não se afaste, não abandone. Conserva o seu coração íntegro, conserva a sua retidão, porque mais do que o dobro que Deus tem para te dar, Ele quer te dar a eternidade, Ele quer te dar a vida eterna. Amém? Então você que vai estar aqui na sexta, dia 29, nessa reunião diferente, num horário diferente, coloque as mãos na sua cabeça. Quem vai estar, você está aí virtualmente, você vai estar, coloque as mãos na sua cabeça e fala assim, meu Deus,
com mais fé: meu Deus, eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar em meu favor. Diga: meu Deus, eu estarei nessa sexta-feira, dia 29, nesse horário diferente, nessa reunião diferente, para alcançar resultados diferentes. Diga: meu Deus, eu sei que o Senhor está comigo todos os dias, e por isso, meu Pai, eu não vou blasfemar, eu não vou duvidar, eu não vou negar a minha fé, mas eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, e eu vou permanecer até o fim, eu vou permanecer até o fim. Diga: diabo, diabo, seja amarrado, acorrentado, destruído, derrotado. Diga: todos os demônios e os seus planos sejam queimados, amarrados, em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Levante ainda as suas mãos, feche os seus olhos, respire fundo. Pela fé você respira a paz, a presença de Deus. E aí, no seu lugar, cada um precisa se autoavaliar. Se coloque na condição de Jó. Se coloque na mesma situação ou mesma condição de Jó. Deus está aí, vendo, observando. Deus está aí na sua frente. Ele está aí vendo a sua condição, a sua situação. E se você está definido, está decidido a não blasfemar, a não duvidar, a não pecar, se você está decidido a permanecer fiel, temente a Ele, então do fundo da alma fala: Deus, eu não vou desistir, eu não vou me afastar, eu não vou negar a fé, eu vou guardar o meu coração, eu vou guardar a minha confiança. Eu sei que tudo isso aconteceu com Jó, tudo isso se passou, não é para a gente se conformar com as perdas, com as derrotas, não, mas é para que a gente não troque o Senhor pelas vitórias, é para que a gente, apesar das crises que enfrentamos, não desistir. Apesar das crises que vivemos, é para a gente não dar as costas para o Senhor. Eu aprendo com isso, meu Deus, que eu tenho que permanecer fiel, que eu tenho que permanecer íntegro, que eu tenho que permanecer reto, que eu tenho que permanecer confiante. Então lava-nos agora, purifica-nos agora, remova do nosso ser tudo que não presta. Se nós falamos do que não conhecíamos, nos perdoa. Se a gente em algum momento estava blasfemando, se em algum momento a gente estava duvidando, nos perdoa. Se em algum momento a gente estava desanimado, nos perdoa. Porque, meu Deus, nós queremos mais e mais da Tua santidade, mais e mais da Tua presença. Nós queremos ter uma fé bem definida. Nós queremos ter uma conversão bem definida. Nós queremos ter uma comunhão contigo bem definida. Ah, meu Deus, nós sabemos que lutas virão, tempestades virão, dificuldades virão, mas nada vai nos tirar da Tua presença, nada vai nos afastar de Ti, nada vai nos afastar do Teu altar, nada vai nos fazer desistir. Oh, meu Pai, acende a chama sobre essas pessoas, fiquem todos em pé, e você vai adorar a Deus de corpo, alma e espírito. Você não vai ficar frio nessa oração, você não vai ficar mudo, não, você vai vencer o sono, o cansaço. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai se render a Ele, você vai se renovar na presença dEle, você vai renovar os seus votos na presença de Deus. Oh, aleluia, meu Pai. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou.
Eu sei que não mereço, isto reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe e decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preencha o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agradar. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos seus, que o Senhor possa se agradar de mim. Oh, meu Pai, vem com a tua presença, com o teu Espírito. Vem com a tua unção, vem com o teu poder. Seja igual a do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés. Oh, aleluia. Ore, canta la balassini, canta la massalamai, salami, canta la salaia. Derrama o teu Espírito, derrama a tua unção, derrama o teu poder sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, sobre os teus servos, meu Pai. E fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agradar. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior, e que cada passo meu Seja guiado pelos seus, que o Senhor possa se agradar de mim. Aleluia, meu Pai. Que a minha atitude seja igual a do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o meu louvor. Abraça pela fé o Senhor Jesus. Ele está aí na sua frente, mulher de Deus, homem de Deus. Ele não se esqueceu de você. Você não está sozinha, não, sozinho, não. Ele é contigo. Receba a paz. Receba a certeza de que Ele está no controle de tudo. A presença dEle vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Ele fala com você em particular.
Para um ele diz: aguenta, suporta, permaneça, fique firme, creia, confia. Para outro ele vai dizer: não desista, insista, persevere, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Oh, meu Pai, renova a tua igreja, renova os teus filhos, renova os teus servos, termina a obra que o Senhor começou na vida dessas pessoas. Venha se apossar dessas pessoas, venha estabelecer o teu trono dentro da gente. Nós queremos poder exalar o teu perfume, refletir a tua imagem, exaltar o teu santo nome, meu Pai. Somos tão pequeninos, tão frágeis, e o Senhor nos mostra através da história de Jó tamanha perseverança, tamanha fé, tamanha confiança. Oh, meu Pai, observando a fé de Jó, eu posso ver o quanto a minha fé é pequenina. Observando as reações de Jó, eu posso ver o quanto eu te conheço só de ouvir falar. Nós queremos ver mais o Senhor, nós queremos ter mais experiência contigo, nós queremos crescer mais na tua presença. Vem, meu Deus, e enche essas pessoas da tua unção. Levanta aqui no nosso meio homens, mulheres cheios da tua presença. Levanta aqui no nosso meio pessoas revestidas do teu Espírito. Levanta aqui ganhadores de almas. Levanta aqui discípulos do Senhor. Levanta aqui pessoas sedentas por almas, meu Deus. Levanta aqui pessoas dispostas a ser coluna nessa obra, a ser provedor dessa obra. Levanta aqui pessoas dispostas, meu Deus, a permanecer no teu altar, a permanecer fiéis a ti, em comunhão contigo. Oh, aleluia! Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu rei, o meu redentor, a razão do meu viver, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante. Tu és sim o meu tudo, o meu Pai, o meu Rei, o meu Redentor. Adore Ele, louve Ele e receba o Espírito dEle, receba a presença dEle, receba a unção dEle. Vem, meu Pai, fazer revestir cada uma dessas pessoas com a Tua presença. Vem, meu Pai, e faça com que cada um aqui seja selado com Teu Santo Espírito, com a Tua unção. Oh, aleluia, meu Pai, que cada um aqui possa refletir a Tua imagem. Nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos, meu Senhor Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Oh, aleluia. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Levante as mãos, o rosto, e adore Ele, louve Ele. Deus quiser, Ele é Deus. Ele é Deus. Oh, aleluia. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, Ele hein? é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Abraça essas pessoas. Renova a tua igreja, renova o teu povo, meu Pai. Sim, amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja Oh, meu Pai, salva a tua igreja, salva os teus filhos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Oh, aleluia. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que houver, se Deus fizer. Se a doença vier, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, Oh, aleluia. eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, meu Jesus maravilhoso. Deixa Ele te abraçar, te envolver. Minha inspiração, Oh, aleluia. prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus. Firme, ó Deus, está meu coração. Firme. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e transformar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração. Aleluia. Firme, ó Deus, está meu coração.
firme nas promessas. Nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e transformar meu coração. Por isso que choras nessa cruz, Clamando em nome de Jesus. em nome de Jesus, alcançar de ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aí no seu lugar, você que sente-se tocado, tocada por Deus, para apresentar uma oferta especial. Uma oferta que você não estava nem pensando, nem veio pensando, mas nem sempre nós estamos pensando ou preparados, mas estamos sempre prontos para quando Deus chama. Você vai fazer uma oferta agora de R$100, R$1.000, R$10, R$1 que seja, mas que seja o seu melhor. Que seja o seu melhor. Você vai pegar o que Deus te move ou te toca, vai trazer aqui na frente, vai colocar aqui no alforge, ou vai passar o cartão, ou vai fazer a transferência. Você que está aí virtualmente, você vai transferir, vai fazer aí sua transferência, seu Pix, enfim. E Deus vendo a sua semeadura, essa oferta voltará multiplicada. Então, se alguém chegou depois, tem dízimo, tem votos com Deus, o voto do menor virá a ser 1.000, o voto da visitação, assim como Deus visitou Sara e cumpriu tudo o que prometeu, Ele visita a sua casa, a sua vida, Ele cumpre tudo o que promete. Pegue nas suas mãos os seus votos, sua melhor oferta, coloca aqui no alforge, ou quem está virtualmente, eu vou colocar aí na tela as contas, você faz aí um print, né, para você anotar as contas e você ofertar. Pegue a sua melhor oferta, ainda que seja uma moeda, traga aqui na frente, ou passe aqui o cartão, quem precisa passar, enfim. Deus vendo a sua entrega, Ele te responde, Ele te corresponde, Ele te honra. E se você abre os olhos e olha para mim, se você não tiver nada para dar, Deus vai te honrar. Ainda que você não tenha nada, Deus, Ele vai te dar condições, Ele vai te suprir, Ele vai te honrar. Se Jó não fosse curado, preste atenção, Deus continuava sendo Deus para ele. Deus continuava sendo Deus para ele. E ele receberia muito mais do que o dobro na eternidade. Mas a palavra de Deus nunca falha. Nunca. Nunca. Pode ter certeza disso. Se você entender toda a trajetória de Jó, isso aqui não é uma permissão para você se acomodar, se conformar, não. Mas é para você entender que uma pessoa que tem Deus como único, como primeiro, como Senhor da sua vida, ela não tem Ele como Senhor da sua vida só por causa das bênçãos, só por causa das promessas. Não, ela tem Ele como Senhor da sua vida porque ela vislumbra a eternidade. E porque ela tem Ele como número único, as demais coisas serão acrescentadas. É só você enfrentar, suportar, resistir às suas crises. Aquela história de que a gente está no mesmo barco é mentira, tá? Mentiram para você. A gente não está no mesmo barco. A gente está no mesmo mar. Uns estão de barco, outros de iate, outros de canoa. Cada um enfrentando as suas ondas de uma maneira diferente. Uns maiores, outras menores. Uns com mais estrutura, outros com menos. Mas a gente está no mesmo mar. Cada um, de repente, até sem canoa, na braçada. Mas cada um está no mesmo mar, está enfrentando as suas lutas. Vai só, age e ser forte. Não desista, resista. Amém? Então a gente está no mesmo barco? Não, mas a gente está no mesmo mar. Uns com canoa, outros com iate, outros com navio, outros com um pedacinho de madeira.
mas a gente vai atravessar do outro lado. Nós vamos chegar lá. A vitória não é de quem chega primeiro, é de quem chega. Ana Cláudia já vem aqui para a gente fazer a oração final. A vitória não é de quem chega primeiro, mas é de quem chega. Esses dias que antecede a sexta, dia 29, procura se aproximar mais de Deus, ler mais, se envolver mais com Deus. Hoje, 11h40, a gente entra aqui no canal, aqui no YouTube, e meia-noite a gente ora. Quem não é inscrito aqui no canal, é só se inscrever, não custa. É ou não é? Deixa o seu like aí, quem está aí virtualmente, não custa também, dá um cliquezinho nesse joinha. E se você está aí também virtualmente, por que dá um cliquezinho nesse joinha? Quando você faz isso, deixa eu falar de novo, porque tem gente que às vezes a gente fala, ela não atenta. Porque o YouTube, vendo que todo mundo está curtindo, ele mostra esse vídeo para mais pessoas. Uma pessoa que assistir isso e se converter, se entregar, já valeu a pena. Eu gostaria muito da tua ajuda, que você entrasse hoje nessa reunião aqui, pegasse essa setinha aqui para compartilhar e você mandasse para os seus contatos. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. Se a pessoa assistir, amém. Se ela não assistir, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Porque a palavra de Deus não renova? Não renova? Renova ou não renova? Às vezes você chegou aqui para baixo. Deus não renova a gente? Vai renovar alguém também. Vai renovar. Então, você que pode compartilhar, faz isso. Quem está aí virtualmente, já faz agora. Quem está aqui tem internet aí? Você consegue entrar aí no canal e compartilhar? Claro, deixa o volume, né, zerado aí para não conflitar. Você compartilha. Mas já faz agora, para você não esquecer. Já deixa a sua curtida aí. E toda vez que a gente tiver com vídeo aqui, ou você está assistindo no canal, deixa o seu like. Não custa. Quem está aí virtualmente, e Deus pode contar com você. Escreve assim, ó, Deus pode contar comigo. Deus pode contar comigo. Se Ele pode contar, ou você tem vergonha? Ah, eu tenho vergonha, bispo, das pessoas, que as pessoas tomem conhecimento que eu estou assistindo o culto aí no Hospital da Alma. Cuidado, tá? Porque Jesus falou, se você se envergonha aqui na terra dele, das coisas dele, ele vai se envergonhar de você diante dos anjos, hein? Quando chegar lá, Jesus vai falar, eu conheço não. Nunca vi mais feio. Nunca vi mais magro, eu não é? Então, já fica em pé para a gente fazer a oração final. Amanhã, para quem quer prosperar com Deus. Quarta, para quem quer aprender mais da palavra e louvar a Deus. Sexta, libertação, cura dos vícios. Segunda, quarta e sexta, 8 da manhã e principalmente 7h30 da noite. Domingo, 8 da manhã, não preciso nem te falar. E aí na outra sexta, já vai ser o dia 29. Esse mês de maio, o nome maio, se você colocar o R no final, vai ser maior. Assim como Jó era o maior, nesse mês de maio, Deus vai te dar a maior vitória, o maior testemunho, o maior milagre também. A maior porta, a maior venda, a maior renda, você terá o maior dízimo, você terá o maior em tudo. Você crê nisso? Quem crê? Você vai ter o maior testemunho. Bom dia. Com a pregação de hoje, a gente só entende que as lutas, a situação só revela para a gente como nós estamos, né? Os amigos de Jó puderam estar naquela situação para se conhecer. E Jó só para se fortalecer, porque Jó já sabia quem ele era com Deus. Então, existem algumas situações que acontecem para revelar o nosso real estado. Então, é só a gente observar. O que está acontecendo comigo? Só está revelando o meu estado. Os amigos de Jó, Deus permitiu eles estarem ali só para saberem, para reconhecerem o quão perdido estavam. Então, a gente já está numa situação, avalie como você está nela e como você vai sair dela. Se você sair, você está saindo melhor, pior
ou você está o tempo todo reclamando que não deveria estar nela? Ela está vindo para nos aperfeiçoar. Você vê que a gente não tem noção das palavras, o poder que elas têm. E aí a gente sai jogando, sai falando. Ela vai voltar. Nós estamos jogando sementes. Elas vão dar fruto. Elas vão voltar. Então, avalie como está ao seu redor. Pega a pregação de hoje e olha para você. Essa pregação não foi para uma outra pessoa, foi para mim, foi para você que está ouvindo ela. Deus está falando com você, comigo. Então, que não sejam palavras que você só escuta quando está dentro da igreja. Permita que ela entre no seu coração e que te ensine. Porque esse é o propósito da igreja, esse é o propósito da nossa união. Que a palavra seja pregada e que ela venha dar fruto. E que você continue frutificando durante a semana. Não precisa, tem gente que precisa vir na igreja para louvar. Louve na sua casa. Coloque hinos lá que louve e abençoe a sua casa. Busque você, ore você. Tenha você intimidade com o teu Senhor. A gente não gosta quando você tem um amigo de sentar e conversar, você fala, poxa, é tão bom, essa pessoa me abençoa. Então, o teu Senhor quer ser o seu melhor amigo e quer te abençoar todos os dias. É só buscar, que Ele se deixe achar. Tem gente que fala, eu não sei o que falar. Senta e conversa com Ele. Traz Ele para a sua intimidade. Que você vai entender tudo ao seu redor. Amém? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, meu Senhor. Nós só temos que te louvar e te bendizer. Muito obrigado pela tua paciência, pela tua misericórdia. Muito obrigado por esse amor incondicional. Muito obrigado, meu Senhor. Meu Deus, eu apresento a nossa semana ao Senhor, que ela seja bendita, que ela seja, meu Deus, em todos os momentos, que venha nos ensinar, nos aperfeiçoar, nos amadurecer com o Senhor. Meu Deus, usa-nos como seta para indicar o teu caminho, que o nosso falar, as nossas atitudes contemplem o Senhor a todos ao nosso redor. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, eu abençoo as crianças, que o Senhor venha guardar na ida e na volta, que essa semana em tudo o Senhor venha estar conosco, meu Deus. Desde já eu peço ao Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, meu Deus. Não leve em consideração, mas nos ensina, meu Senhor. Nós queremos aprender mais e mais do Senhor. Eu entrego tudo e a todos nas tuas mãos, e junto com a tua igreja, meu Deus, nós pedimos que em nome do Senhor Jesus, todo o inferno seja amarrado, que toda arma forjada contra a nossa casa, contra os nossos, não prevaleça, meu Senhor. Faz cair por terra todo o mal. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e desde já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passa aqui na cafeteria que o pão de queijo está lá te gritando lá, tá? Ser tu uma bênção. Vamos com Deus, gente. Com licença. Bom domingo, tá? Vamos na fé. Meu Deus, está meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e transformar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.